nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me encolhe da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então, eu não tô conseguindo manter o olho aberto. Eu já tô acostumada quando eu faço alguma coisa assim, né, de doação muito forte. E eu fico cansada mesmo. Eu fui com meu marido, com as funcionárias, com a minha mãe, com meu filho, assistir um desenho lá no cinema para poder espairecer um pouco, mas já estava cansada lá no cinema mesmo. Mas consegui, né, estar lá, participar, entreter com eles lá. Mas já, né, fiz a minha mãe comprar umas coisas pra ela, que ela vive reclamando que tá sem roupa, e fiz ela comprar uma roupa pra ela lá, umas 3 peças de roupa lá. E já voltei pra casa super cansada, no carro mesmo, já não conseguia ficar com o olho aberto, então eu tinha que dar uma catequese pro meu marido, não tô conseguindo também ânimo pra fazer. Então é normal, eu fico assim mesmo. Mas só que é só no dia, depois da manhã acorda outra pessoa. Só preciso de uma noite de sono. Então vamos que fé. Vou ler aqui, qualquer coisa, se eu não conseguir falar muito, amanhã eu retomo o tema, tá? Então Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem. Eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmesurado, e em sua circunferência continha fogo negro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões que, abrindo outros tantos crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias que irão favorecendo os incêndios, e etc. Enquanto isso via, meu amável, mas aflito Jesus me disse: viu o quanto me ofendem o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto isto fazia, nos retiramos os dois na cama. E via que neste retirar-se de Jesus, os homens se punham a fazer ações mais feias, mais homicídios. Em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se metia em meu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo: ó homem, quanto te amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e de novo repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolar dizia-lhe: ó Senhor, para que nunca castigues os homens, esposo santo, não chores, tal como fizeste outras vezes, assim farás agora. Derramarás em mim, far-me-ás sofrer a mim, e assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continuava chorando e eu repetia: mas escuta-me um pouco. Não me puseste nesta cama para que seja vítima pelos demais, por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Por que agora não querem me fazer caso? Mas, com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir os homens, não me dá o ânimo de ver sofrer tantas criaturas. Por isso, se verdadeiramente quereis mandar os flagelos e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer, eu em lugar dos demais,
Quero ir ao céu, não quero estar mais sobre esta terra. Depois veio o confessor e, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retirado de meu coração e via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam, o colocavam sob os pés. Eu fazia quanto mais podia para libertá-lo. E Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: Vês até onde vai a ingratidão dos homens, eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amadas as cruzes e sintam como deleites as penas. Então, Jesus ele está fazendo um jogo com a Luísa, né? Claramente a gente vê que tudo se volta ao que ele diz, né? O que ele diz se volta a Luísa e a nós, né? Também que nós estamos lendo esses escritos. Mas tudo se volta com a intenção de formar, né, as almas que viverão na divina vontade. É essa a intenção de Jesus em primeiro lugar. Essas coisas já acontecem, né, constantemente na vida de Jesus, mas só que ele não podia falar com ninguém. Ele falava com algumas místicas dele, né? Claro, outras místicas também tiveram vários desabafos de Jesus desse tipo. Mas o de Luísa, o desabafo para Luísa é uma intenção de Jesus mostrar a situação do homem, para poder depois começar o assunto da vontade humana, né? Para começar a tocar no assunto do que realmente é a origem dessas atitudes do ser humano, né? Dele ser assim, dele merecer ser castigado, dele, né? De tudo, começar a conversa, né? Como Jesus vai começar a conversa com a Luísa sobre essa realidade da divina vontade ter que vir reinar, do dom ter que ser devolvido à terra, que só através desse dom os homens podem honrá-lo, satisfazê-lo e tudo mais. Então é isso que Jesus está fazendo. Então ele precisa mover o coração da Luísa pouco a pouco para ela começar a entender, né? Ela como vítima, pedindo a misericórdia pelos homens, porém Jesus chegando e chorando e não adiantando muito ela fazer essas atitudes de vítima, parecendo que ele está, né, rejeitando, né, o trabalho dela de vítima, dizendo que não adianta, que não adianta, que não adianta. É mais ou menos isso. E por isso ele quer consumir a santidade humana em Luísa, para começar a existir a santidade divina, que é o dom da divina vontade nas criaturas, porque é só assim que realmente ele não aguenta mais. Ele não quer mais esse mundo do jeito que está, né? Sem o dom da vontade divina. Então aí ele precisa mover o coração da Luísa para ela entender e começar a conversa com ela e ela começar a entender e compreender o que ele tem a dizer. Não só ela, todos nós que estamos lendo esse diário dela, né? Os padres, todas as pessoas que forem ler o material e os escritos dela. E aí vai começar a ter uma conversa de explicar, né, o que os homens realmente, qual é a motivação que os homens têm para se comportarem dessa forma. Aí ele vai começar a falar sobre a vontade humana pouco a pouco, devagarinho ele vai trocando nesse assunto, mas primeiramente ele mostra o quanto ele está irado, o quanto que ele tem que castigar, o quanto ele está chorando pelo destino do ser humano, o quanto que o homem é mal, 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 que até no coração dela tentam pisar nele e tudo mais. Então é isso que Jesus está revelando aqui para mim. Né, esse começo do volume 2, ela está escrevendo junto com o volume 1, descrevendo o que está acontecendo já, como o diário dela, né, o dia dela. Então a gente vai percebendo como Jesus está orientando ela, falando mais de castigos ultimamente, parecendo severo, porque ele tem uma proposta ali, tem um desígnio, tem um interesse dele, né, de preparar, de formar a Luísa, né, de fazer a Luísa entender todo o coração dele, o que ele tem, né, para desabafar ao coração da Luísa e a nós. Então é isso, e a gente vai acompanhar toda esse caminhada, essa caminhada aí de entender a dor que Deus tem diante do pecado original e o que gerou esse pecado original, né, na vontade humana do homem separado de Deus. E como Deus quer convidar o homem novamente a seguir, né, essa ordem original da criação, de ter o dom da divina vontade voluntariamente, né, e o homem desejar viver em unidade com Deus, usando a sua vontade humana não mais para ofender a Deus, mas sim para agradecer a Deus, para reconhecer o seu amor e viver rendido à ordem que Deus deseja para todos nós, que é a nossa felicidade suprema. Só Ele pode cobrir, né? Só Ele pode saciar o nosso vazio. Então é Ele que vai saciar através do dom da vontade divina. Saciar o vazio que o homem tem dentro do coração, que quer pecar, 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 e o pecado não leva o homem à felicidade, só leva a tristeza e para ficar longe de Deus e a morte eterna.
E Deus, né, quer trazer esse dom para que possa ter a satisfação, ter os frutos da redenção totalmente, né, garantidos sobre a alma dos homens, para que os homens possam realmente receber todos os méritos de Jesus, todos os ganhos que Jesus ganhou na redenção e todos os bens que na criação Deus também, né, deixou depositado para dar para a gente, para que nós possamos ser plenamente felizes no reino da vontade divina, assim na terra como no céu. Por enquanto é isso. Amanhã a gente fala mais. Deus abençoe a todos. Boa noite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem, e eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmensurado, e em sua circunferência continha fogo negro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões, que abrindo outros tantos crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias, que iam favorecendo os incêndios. Enquanto isso via, meu amado e aflito Jesus me disse: viu quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. Enquanto isto dizia, nos retiramos os dois na cama, e via que neste retirar-se de Jesus, os homens se põem a fazer ações mais feias, mais homicídios. Em uma palavra, me pareciam ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se metia em meu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo: ó homem, quanto te amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, mas a isto me obriga a minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e de novo repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolar dizia-lhe: ó Senhor, para que nunca castigues os homens, esposo santo, não chores. Tal como fizestes outras vezes, assim farás agora. Derramarás em mim, far-me-ás sofrer a mim, e assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continuava chorando, e eu repetia: mas escuta-me um pouco. Não me pusestes nessa cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos das criaturas? Por que agora não querem me fazer caso? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir os homens, não me dá o ânimo ver sofrer tantas criaturas. Por isso, se verdadeiramente queres mandar os flagelos, e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer, eu, em lugar dos demais, quero ir ao céu, não quero estar mais sobre essa terra. Depois veio o confessor e, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, eu continuava a ver Jesus retirado em meu coração, e via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam, e colocavam sobre os pés, credo, nossa. E fazia quanto mais podia para libertá-los. Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: vês até onde vai a ingratidão dos homens? Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, se sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleites as penas.
é bem forte nesse trecho, acho que toca muito no que nós estamos conversando hoje, né? A multiplicidade dos pecados que se cometem. E o Senhor também nos mostra. Faz a gente ver também, provoca a gente nesse sentido também, para ter a nossa disposição, né? O nosso sim, para aceitar a vontade de Deus. Aceitar que Ele tem que chacoalhar o mundo, entendendo, tendo consciência da gravidade que está. Aí precisava deixar a Luísa também consciente disso. Então, fazia-se ver a multiplicidade dos pecados que se cometem. E eram tantos, olha lá, que não tinha nem como descrever. Então, é terrível, terrível, terrível essa visão. Terrível. Então, falava que era uma visão que dava temor e espanto, né? Que viver nesses tempos a morte era mais fácil do que viver nesses tempos tão tristes. Que são os tempos que nós estamos aí vivendo. São esses tempos que nós estamos vivendo. As guerras, as ideologias, pai contra filho, filho contra pai, assassinatos dentro de casa, gente fazendo loucuras, absurdos, assim, que você não dá nem para acreditar, entendeu? Então, assim, é o que a gente está vendo nesse mundo. Muita coisa acontecendo. E nós estamos presenciando toda essa realidade. Vendo assim, como que o homem está atrevido, né? Ao ponto de não querer Deus e ainda recorrer a bruxarias, recorrer ao santanismo, recorrer ao ocultismo, para tentar lutar mesmo, né? Com as trevas ali, para não querer Deus, não querer nada que venha de Deus. Não querer as coisas de Deus, né? Então, para expulsar mesmo Deus da terra, como se quisesse expulsar mesmo Deus da terra, assim. Juntando com as forças das trevas, fazendo pactos e pactos e pactos com as trevas. Então é um atrevimento tão grande, tão grande. Então Jesus já tinha essa dor no coração dele. Ele sabia de tudo isso, mas ele precisa se comunicar com alguém que entenda a dor dele, que entenda a dimensão do problema, a gravidade das coisas. Porque se a gente não entende a gravidade das coisas, a gente não dá tanta valor assim também para a dor de Jesus, não dá tanta importância, né? Entendeu? E ali estava trabalhando mais na Luísa, né? Interessante é isso, né? Como foi explicado. Ele estava forjando o coração da Luísa para ela fazendo ela entender. Porque Jesus então tem mostrado tão graves castigos para Luísa. Então é justamente para mostrar para ela já ir conhecendo como que está a situação do homem, a baixeza que o homem desceu, o que o homem está fazendo de ingratidão para com Deus. Mas que ingratidão é essa? A extensão que isso tem, a seriedade que isso tem, a gravidade. Então ele tá provocando ela a dar mais, também a querer o que ele quer, porque ela queria ficar vítima, né, na crucificação. E ele falava que isso não basta mais. Não basta mais que ela fique vítima, esse estado de vítima, porque isso não era o suficiente, porque ela sendo vítima, ela teve essa cena horrorosa que ela viu aqui, que era os homens vindo pisar Jesus dentro dela. Para ela perceber que até o bem que alguém faz, eles vão e massacram. É o que estão fazendo com os escritos da Luísa. É indo lá dentro e se massacrando Jesus, querendo massacrar Jesus. Pisando Jesus. Porque quando eles tentam barrar o processo, né, e os escritos, e junto com o inimigo de Deus elaboram desculpas esfarrapadas para justificar que não se pode ler esses escritos, é a força das trevas. E a vontade de Deus permissiva, né, permitindo isso. Ou seja, até daqueles que se sacrificaram para fazer a vontade de Deus, eles vão lá e querem calar essas vozes, querem calar os profetas, querem calar as vozes de Jesus, querem calar os livros de Jesus, né? Querem impedir que essa palavra seja proclamada, que esse reino seja conhecido. Então estão pisando Jesus nos instrumentos que ele colocou.
Entende? Não estão falando da Luísa, mas estão falando de Jesus. Estão pisando, estão ofendendo ele nas pessoas que ele colocou. Então, por isso que nós vemos as perseguições, né? Tanta coisa acontecendo. Então, assim, para a gente perceber o atrevimento do homem que, até diante de tanta graça, de amor de Deus, ele é capaz de pegar esse bem para ofender o doador do bem. Pegar o instrumento dele para ofender o doador daquele instrumento, para a gente ver que o homem chegou que se não tocar eles, não tem como. O homem chegou numa insensibilidade com Deus tão grande, um atrevimento tão grande que ele não respeita o que é sagrado. Ele não respeita o sagrado mais. Entendeu? Então não é só não querer o sagrado, é pisar em quem carrega esse sagrado, é pisar no que lembra esse sagrado, é destruir toda a referência do sagrado. Tudo que Deus, né, deixou, tipo assim, como ele quer a família, vamos destruir. Essa família não, vamos para a família do modo do demônio. Entendeu? Como tem que ser as mulheres nessa sociedade, do modo do demônio, não do modo de Deus. Então ele quer inverter o jogo, né? Então é o que a gente vê. Então é a situação muito difícil, chegou numa perversidade muito grande. Não é à toa que no trecho da Valtorta lá que estava lendo, ele fala de 9/10 da população escolinabista. 9/10, gente, isso é muita coisa. Entendeu? Então, assim, e diversas formas escolinabista, de diversas formas. Seja para ter prosperidade, riqueza, bem-estar, estético também, nessa parte estética, ele trabalha muito. Tudo, qualquer coisa que a pessoa busca nessa terra. Uma vida em paz nessa terra, um conforto nessa terra. Tudo que é materialismo, ele está escondido. Então, é muito triste. E até na igreja, usando da igreja, tem muita gente infiltrada lá, trabalhando para os ideais da maçonaria, trabalhando para os ideais do ocultismo, trabalhando para a agenda do anticristo. Né? Então, assim, infiltrando nas instituições. Então, assim, é terrível a contaminação que chegou e Jesus precisa nos deixar muito claro, porque também foge o nosso coração, assim, nesse sentido de dar para ele a liberdade dele fazer o que é necessário na terra. E é um trabalho que ele quer realizar em nós, através de nós. Mas precisa do nosso fiat, precisa da nossa colaboração, precisa do nosso sim, precisa do nosso envolvimento, da concordância da criatura. Precisa ter a criatura que queira o reino e que queira que a vontade de Deus aconteça assim na terra como no céu. E queira que Deus haja da forma que ele necessita, que queira isso. Então ele vai forjando também o nosso coração a ter essa compreensão, essa mentalidade. Como ele estava fazendo com a Luísa, preparando ela primeiro, fazendo ela conhecer a realidade do homem, o tanto que o homem caiu, para fazer ela conhecer o mal da vontade humana, primeiro, porque para ela também não ficar assim, concordando com as pessoas, né? Ah, Senhor, não castiga ninguém, não, por favor, eles não fazem nada. Tem muitos trechos que ela falava assim, eles fazem, Senhor, mas eles não sabem. Aí Jesus vai mostrar, sabe, e muito. Eles não são inocentes, igual você está pensando. Olha só a perversidade deles, onde chega. E quando eu dou graça para eles, o que eles fazem? Pisa na minha graça. São capazes de ir lá onde eu estou, lá na Eucaristia, e profanar o sacrário. São capazes de ir aonde eu estou e no coração de que eu estou para machucar a minha presença. Ou seja, eles, além da graça que eu derramo, eles ainda pegam, né, e querem profanar isso. Né? Desvalorizam isso de tão atrevimento que eles chegam. De tanta ousadia, porque eles não querem Deus. Então o homem chegou na ingratidão que é impossível. Então é muito triste, né? Então ele tem que mostrar o tamanho do negócio, assim, para a pessoa tomar consciência, né? Da realidade. Ele está trabalhando na Luísa também. Por que você não me aceita mais como vítima? É justamente porque não é essa santidade que está chamando ela, não é vítima como é um santo, né? Que passa por um martírio do corpo, passa pelas chagas,
Passa, teve uns momentos que ele usou disso, mas não é esse, é a finalidade para a qual, porque ele vai mostrar isso não basta mais, não basta mais, entendeu? Eu preciso de pessoas que vivam na minha vontade. Eu preciso de pessoas que morram para sua vontade. Eu preciso de pessoas que estejam no meu querer, mais do que as vítimas, que passa por uma cruz e oferece pela reparação do mundo. Eu preciso de outros Jesuses na vontade divina. Entende? Que esteja ciente de tudo o que eu estou fazendo, que concorde com a minha justiça quando tem que ser derramada, que não se oponha aos meus modos de trabalhar na terra, que aceite e que entenda a necessidade desses tempos. Para cada tempo uma necessidade. Então que aceite, né? Que não preocupe tanto com as peles das pessoas, né? Com salvar a pele das pessoas, mas preocupa com os propósitos divinos, acima do material que as pessoas vão perder, da saúde que elas possam perder, da vida aqui material que elas possam perder. Então, eu preciso de almas que estejam inteiras comigo, querendo o que eu quero, fazendo o que eu faço junto comigo, concordando comigo, estando comigo, compreendendo, né? Então ele vai preparando ela para compreender a dimensão também do buraco que eu me caiu, até para que ela se interesse mais pela vontade de Deus, porque ela vai ver que a divina vontade é a única solução, mas para ela entender que é a única solução, que realmente é tudo, que é o mais importante, que é o que o homem precisa, ela precisa também entender o abismo que o homem caiu, né? Por que que Jesus quer castigar? Por que que ele aparece severo? Por que que ele mostra essa realidade, né? Porque ele quer que ela conheça o coração dele e conheça a intenção dele e vá fundo, né? Então, ele está consumindo nela essa santidade humana, essa santidade, para justamente ela viver a santidade divina. E está fazendo um trabalho muito grande nela, né? Na verdade, o trabalho é nela, como ele faz em nós também, nos deixando conscientes da responsabilidade também, de quando nós dizemos sim, fiat, faça, depois que fala, põe a sua resposta aí, coloque a sua resposta aí. E tem que ser uma coisa muito consciente quando a gente escreve. É muito importante, porque a gente está concordando com ele. Ele está dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Está dizendo para que ele possa fazer o que é necessário fazer para que aconteça o triunfo, que aconteça a era da paz. Então, assim, ele também está nos mostrando isso para que a gente entenda também a situação, ou a gravidade que ela chegou, entendeu? Então ele está preparando também a Luísa, purificando ela, as intenções dela para que seja que ela queira a vontade de Deus, não reclame de nada. Se Jesus pede dela uma pena tal ou não pede, se ela fica privada dele ou não, que ela não fique justamente purificando ela para que ela queira a vontade de Deus, que ela não se oponha à vontade de Deus, não se oponha à justiça também, que ela não peça só misericórdia, assim, de poupar as criaturas, para ela entender que não pode poupá-las, porque justamente tocá-las vai salvá-las. Tocá-las ainda está dando uma oportunidade para elas e deixá-las, poupá-las, elas vão ficando sem vergonha demais. Vai chegando a um modo que pode se tornar tão Lúcifer que nem tem a salvação. Então, é uma forma de salvá-las dela de si mesmas, do que elas podem fazer. É o que Deus está fazendo, entendeu? Então, mas ele quer filhos conscientes que autorizem mesmo, que dão essa legalidade. Do mesmo modo que tem gente dando legalidade para o mal e dizendo que quer o mal, e indo lá e fazendo pactos e pactos e pactos, e em diversas áreas, diversas situações, e querendo esse anticristo, né? Querendo esse salvador falso aí. Do mesmo modo que tem muita gente dando legalidade para isso com a sua vontade humana, precisa ter aqueles que dão legalidade total para Deus, para a vontade de Deus, agir totalmente. E é isso que ele quer. Então, é o trabalho dele dentro de nós.
Então ele está trabalhando para a gente tomar consciência da dor dele, como ele estava trabalhando para a Luísa tomar consciência da dor dele, né? Aí ele fala, você está vendo quanto me ofende e o que eu tenho preparado? Eu me retiro do homem. Entendeu? Então é muito sério isso. Então no trecho anterior Jesus estava severo. É o que a gente leu antes. E falava de castigos, né? Luiz escreve o volume 2 junto com o volume 1. E nessas datas ela com 34 anos já. Jesus só tocando no assunto de ingratidão. O que você pensa dessas atitudes de Jesus? É preparar ela para compreender o mal da vontade humana mesmo. Para ela compreender que tudo que o homem precisa é da vontade de Deus. Que só a vontade de Deus, só em Deus. Só voltando para a ordem, o homem realmente vai ser feliz. O homem realmente vai se libertar das trevas. Que enquanto ele tiver com a sua vontade humana aí reinando, ele vai estar nas trevas. E que não tem outro meio de libertar o homem das trevas que ele se encontra. Entende? Que é só vivendo na vida divina. Então, é a solução para o homem. Então, ele está mostrando essa realidade para ela entender que o homem é ingrato demais. E não adianta só ficar, não, Senhor, eu assumo tudo, não manda para eles, não. Filha, eles vão lá, sabe o que eles fazem? Em vez de te agradecer o sacrifício e tomar posse, eles não fazem isso não, filho. Eles não agradecem o sacrifício não. Eles vão lá e são capazes de procurar eu lá no seu coração e pisar também. É o que eles fazem. Eles não estão agradecendo por ter esses escritos de Jesus. Não agradecem pelas mensagens que são dadas para eles. Não agradece, né? Então, tô tentando calar os videntes também. Tá tendo perseguição também para os videntes de Nossa Senhora, a Emende de Glória. Então, assim, é isso que eles fazem. Às vezes de agradecer que eu tô mandando a minha mãe, eu tô falando com eles, eles querem machucar aqueles que são meus ouvintes, né? Eles querem me ferir, ferindo eles, ferir, ferindo você, ferindo, dizendo que essa obra é falsa, ferindo e levantando argumentos mentirosos para dizer que, para culpar quem estuda, é uma distorção que é feita, é uma mentira, porque é assim que o demônio trabalha. Ele trabalha com inverdade, parecendo verdade. Ele distorce as coisas, né? Ele trabalha com distorção. Né? Então, assim, é a forma com que ele faz com que a culpa caia no inocente. Então, é terrível, são manobras que são feitas, né? Porque tem muito se unir nas trevas. Então, é muito triste essa realidade. Então, o homem, tudo que ele puder fazer para expulsar-me, se ele pudesse, ele faria. Olha que coisa triste. A gente vê isso mesmo, gente. Cada vez mais o homem oferecendo para os homens oportunidade de expulsar Deus. Não precisa, fulano, seu cérebro. É com seu cérebro que você consegue isso, vencer isso. É com a ciência, é com sua força cerebral. É com esses remédios aqui que nós estamos oferecendo. Então é uma autoajuda. É muita coisa espalhada por aí. A força da atração para conseguir as coisas. E é tudo do demônio. Né? Então, são os meios para dizer, pô, vocês não precisam de Deus, que nós temos a chave para vocês não sofrer mais nada. Não sofrer mais nada. Entendeu? Então, assim, querendo mostrar um mundo igualitário, um mundo que todos podem ser felizes. Então, estão construindo um paraíso falso. É como aquela pessoa que tem um deserto e quando está com muita sede vê uma... Eu esqueci o nome que fala. Ela tem a impressão de que está vendo aquilo mesmo, mas não está, né? Mostra muito isso em desenhos, né? Aí ele está mostrando uma coisa mascarada, uma mentira, sabe? Para as pessoas e elas estão gostando, comprando essa ideia e querendo isso, né? Então, uma sociedade sem Deus, uma sociedade que não precisa de Deus. Para ver o grau de atrevimento do homem. Então, ele precisa nos mostrar o tamanho da ingratidão que o homem está vivendo. Porque aí a gente fala, Jesus, venha, faça a sua vontade. Só isso vai resolver, Jesus. Mais nada, não vai resolver mais nada. Só a sua vontade reinando, Senhor. Vem logo. Faça o que for necessário para que a sua vontade reine, porque só ela pode, Senhor Jesus.
Então, assim, precisa nos mostrar, né? Precisa, porque aí mais ainda você vai valorizar o bem, mais ainda você vai querer o reino dele, mais ainda você, com a consciência maior, vai pedir o reino, né? Porque você vai perceber o que nós estamos vivendo, porque muita gente está cega pelo material. E não está vendo o que está acontecendo no espiritual, não acorda, mas Jesus, mesmo que tenha vídeos e vídeos avisando, porque o que tem de mensagem avisando sobre a batalha que nós estamos vivendo é brincadeira. Mas tem muita gente que foge dessas mensagens, tem gente que foge da verdade. Tem gente que faz de tudo, como Jesus fala quando manda a luz do sol. E tem pessoas que se escondem debaixo do submundo para não receber a infusão daqueles raios, daquela luz. Então muitos estão fugindo de ouvir, não querem ouvir a verdade, não querem ser incomodadas, né? Não querem paralisar as suas buscas egoístas. Tanta coisa acontecendo, né? E Jesus tá muito sério, gente. E ele tem que ter com quem falar, onde descansar. Onde descansar. Então vemos que é um trabalho não sobre os homens, mas sobre a alma de Luísa. E buscando purificá-la, assim, né? Principalmente para viver na divina vontade, né? Consumir nela a santidade humana para viver a vontade divina, o estado perfeito que Deus deseja dela. Então, como ela tem reagido? Ela tá. No começo ela fica mal, né? Nossa, Senhor, parece que nem o estado de vítima tá adiantando mais. Ai, Senhor, o Senhor desgostou de mim, né? Ela ficava muito assim. E ele vai trabalhando pouco a pouco nela para ela compreender que é necessário, né? Os castigos porque ela precisa concordar com Jesus. E que o papel dela é consolar ele, estar com ele, apoiar ele naquilo que ele precisa fazer. Então, ele vai trabalhando nela aos poucos, mostrando para ela a dor dele, para ela ficar no lugar dele, para se colocar no lugar dele e compreender a seriedade que é, e compreender que o castigo é um bem para o homem, que o flagelo é um bem para o homem, é salvação para o homem, é oportunidade para o homem, entendeu? Que é um bem diante do mal que o homem está caminhando, que se deixar ele desse jeito é muito pior. Se poupar ele é muito pior, entendeu? Então, qual é o interesse especial de Jesus sobre o comportamento de Luísa? Acho que é isso, né? Trabalhar no coração dela essa disposição mesmo, dela compreender ele, como ele faz com a gente. É uma forma de forjar a alma, de provocar a alma, que Jesus também faz conosco. Porque é justamente para que a gente esteja ali com ele, concordando, em sintonia com ele. E é o que ele quer dela também. Por isso que tem que mostrar para ela que o trem tá feio, que é demais, tá piorando. E deixar ela ver, né? Deixar ela ver a realidade. Do atrevimento das criaturas. Quando Jesus fala em gratidão, é muito séria. É muito séria. O homem chegou num atrevimento muito grande. Tá? É muito sério. Ah, não vai bastar só eu querer a santidade humana, viver como uma vítima, né? Crucificada. Não é isso que está querendo. Ela ficava falando, mas não consolava ele. Ele não parava de chorar, mano. Não parava de chorar de jeito nenhum. Justamente para ela e começar a se tocar, né? Que ele quer mais. Que ele quer ela viver na vontade divina, unida a ele. Aceitando tudo o que acontece, aceitando a ação dele na terra. Desejando isso também para as almas. Então, é muito sério. Ele mostra a ingratidão do homem num grau tão grande que ele fala: eles mesmos me obrigam a castigá-los, tá vendo? Eles pedem isso, né? Sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleites as penas. Então é muito sério. Então ele quer essa liberdade total nela. Né? Total, 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 total. E aceitar os modos como a divina vontade vai pedir dela. Ah, quando Jesus não quiser me pôr crucificada para ele castigar, que assim seja. Quando Jesus me privar da presença dele, que assim seja.
Então, aceitar, né, que aquilo que ele precisa fazer no mundo, aceitar a realidade, aceitar a divina vontade e entender por que a vontade de Deus, por que ele tem que fazer essas coisas, por quê? Para justamente salvar o máximo de pessoas possíveis. Justamente porque se deixar, se não pôr um freio, o que que vira o homem? O que torna-se o homem? Entende? Para ela perceber que com a vontade humana do homem, ele não está querendo Deus. Ele está querendo mal. Ele está querendo mal. Ele está se aliando às trevas. Ele, em vez de buscar Deus, ele coloca ídolos na vida dele. Outros ídolos. Entende? Então, para ela perceber a realidade que é a vontade humana, como ela é doente, como ela é cega, como ela só quer poder, poder, como é terrível. Então é muito sério o que Jesus está mostrando para nós esse tempo. O que as vontades humanas estão fazendo, abrindo portas para o demônio. E toda essa realidade da vontade diabólica na terra também. Toda essa realidade, né, das pessoas dando legalidades para o mal, fazendo esses pactos para atrair coisas, trazendo contaminações. E trabalha em prol dessa agenda. Trabalha em prol desse mal. Trabalha em prol do anticristo. Então, assim, quantos estão caindo nisso? Como o mundo, como ele está amarrado, como ele se sente amarrado pelos homens, os homens mesmos provocando ele. Então, olha, os corações dos homens estão amarrados, porque estão presos nessa terra, estão presos aos seus ídolos, amarrados a cada situação que o homem está amarrado, e que ele deixou se amarrar porque ele escolheu sem Deus. Ele escolheu o remédio, ele escolheu a prosperidade, buscar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele escolheu o sucesso, ele escolheu a magia, tantas coisas. Então, pessoas amarradas, amarradas, amarradas mesmo. Corações amarrados ali, presos em correntes. Então, é a situação do homem hoje, cada um acorrentado em um tipo de vício. Por isso que tá a bebida aí, por isso que tá a droga aí sendo liberada. Tudo é do maligno. A liberação das drogas, o aborto. E tudo que nós estamos vendo são correntes e correntes prendendo os homens. E os homens acham que são livres. Que ele diz para os homens, vocês são livres para escolher. E Deus não deixa, Deus não respeita o livre-arbítrio de vocês, né? E os grupos que estudam a vontade divina não respeitam o livre-arbítrio. Né? Então, a fé católica, a igreja, não respeita. Ela quer enganar vocês. Ela sim é manipuladora, eles fazem uma propaganda distorcida. Os crentes, os cristãos, esses são os piores que existem. É isso que eles vão falar. Entendeu? Vão pisar em Jesus no coração daqueles que têm ele no coração. Ah lá, ó, esse ali que tá, ó, nós temos que ir lá atrás desses, porque ali tem Jesus. E ali que tá os perigosos que tá tentando atrapalhar a evolução desse mundo. Que eles são contra a igualdade, eles são contra o respeito às diferenças. Eles são contra que as pessoas tenham liberdade. Eles que estão travando o problema. Eles que são o problema. Eles que estão impedindo que prossiga um plano maravilhoso em que vocês serão felizes aqui na Terra, em que vocês terão um governo único que vai proteger vocês, dar para vocês tudo o que vocês precisam. Só que esses cristãos são chatos. Esses cristãos, onde eles entram, eles são preconceituosos, eles atrapalham, eles estragam o clima. Então, eles são inimigos do progresso. Eles são inimigos da educação. Eles odeiam a educação como nós estamos construindo. Eles são inimigos da família. Odeiam a família que nós estamos construindo, a família livre, em que você pode formar sua família como você quiser. Eles são inimigos disso. Eles querem mandar em como vocês educam seus filhos. Eles querem mandar em tudo. Então, eles são o problema. Nós temos que eliminá-los para que a gente consiga. Eles são os únicos que estão atrapalhando esse progresso, né? Esse avanço. Então, para onde que vai vir, né? Quem serão os inimigos? Quem serão os inimigos desse mundo? Quem serão? As pessoas de Deus, os filhos de Deus.
aqueles que escolhem Deus. Entendeu? Então é isso, por isso que tem esse ódio tão grande, um ódio muito grande, em que nós somos chamados de fascista, nós somos chamados de nazista, a gente é chamado de pessoas religiosas que são vistas como pessoas horríveis, horríveis, pessoas, nossa, que não dá para conviver, que são inimigas, que querem uma guerra. Nós vamos ser vistos como pessoas que estão provocando guerra. Nós é que vamos ser vistos como pessoas problemáticas. Entende? Ah, por isso que a cadeia está sendo esvaziada aí. Tá pensando nisso. Entendeu? Para nós. Para nós. Por isso que as cadeias estão sendo esvaziadas aí. Entendeu? Então, para ser fiel, oração. Profundidade. União com Deus. Para aguentar as provas, né? Então é muito sério. Então não é buscar ganhar essa vida aqui na terra, não. Não é fazer igual aos outros, não. Entendeu? É o céu que nós temos que almejar. É as coisas do alto que nós temos que almejar. Entendeu? Então é muito sério. Mas é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos passando. Né? É a tribulação aí. Justamente os réus serão esses. Esses serão os réus, entende? Por quê? Não mandaram Jesus para a cruz? Pois é. Então, quem vai ser mandado? Quem será os réus, os inimigos? Jesus não morreu como se fosse o pior bandido, o pior inimigo da face da terra, numa cruz, numa morte que era considerada a mais humilhante possível, daqueles que são mais inimigos daquela sociedade? Pois é. Ele não morreu desse jeito? Pois é. E qual que era a proposta dele? Só fazer o bem, né? Então, mas o que é o bem que o demônio está pregando aí? Qual que é o bem que está sendo ensinado aí? O bem é as pessoas fazerem o que elas bem der na telha. O bem é a libertinagem. O bem é a promiscuidade, o pecado. Esse é o bem que o demônio incita. Essa é a liberdade que o demônio incita. Aí vai dizer que Deus não respeita isso, né? Vai dizer que Deus... Aqueles que dizem isso não pode, apresentam os mandamentos, são as pessoas que estão atrasando tudo, atrapalhando tudo. Então é muito sério. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 25/7, volume 2-4, 14 de março de 1899. Jesus refugia-se no coração e chora a sorte das criaturas. A alma faz de tudo para consolá-lo e chora junto com Jesus. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem e erros tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar
uma estrela de tamanho deslumbrante, desmesurado, e em sua circunferência continha fogo negro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la que parecia que fosse normal, mal a morte, do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se via os vulcões que, abrindo outros tantos crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viviam-se também gentes sectárias que, não favorecendo os incêndios, que irão favorecendo os incêndios. Enquanto isso, via meu amável, mas aflito Jesus me dizia. Então, essa visão que Jesus deu a Luísa está confirmando com a visão que a Aline teve essa madrugada, né? Jesus mostrando todos esses males na terra, né? Olha aqui. E via-se uma multidão de pecados que cometem e erram, tais e tantos, que é impossível descrevê-los. Via também no ar, uma estrela de tamanho desmensurável, enorme, né? Uma estrela enorme, né? E em sua circunferência continha fogo negro e sangue. Então, é o que a Aline viu, né? Todo esse mal, né? Esse mal na terra do maligno, né? O maligno reinando na terra por todos os lados, até pela igreja. Então, os papas viram, né? Os padres, bispos na maçonaria, né? Isso foi muito impactante. Eles não deixavam eles reinar normalmente, né? Reinar, que eu digo, é governar a igreja, né? Normalmente. Muito triste, né? Isso já foi revelado, né? E os tempos muito tristes, né? Lugares, aí vinham castigos, né? Com isso tudo, né? Lugares com vulcão, abrindo tantas crateras, né? Deus no dilúvio apagou tudo isso, né? Dos homens. E é um pequeno dilúvio, né? Esses vulcões, essas enchentes que nós já vimos aqui no sul, né? A gente compactando com o demônio lá, né? Impressionante, né? E inundando até os povos vizinhos. Então, é uma visão da Luísa semelhante à da Aline, né? Dessa madrugada. Jesus vendo confirmar. Aí Jesus disse: viu o quanto me ofendem o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. Olha, Jesus tem razão, né? Tantas coisas ruins, né? Tantas coisas ruins que o homem tem feito. O homem desviou, né? Desviou, mas desde pequeno. E tudo contribui para que a gente não consiga introduzir para as crianças o amor de Deus. Mas vamos ter que ser mais
procurar fazer mais isso, né? Apresentar mais para as crianças as coisas de Deus do que as coisas que os desenhos mostram, tudo uma baboseira só. Enquanto isso dizia, nos retiramos, os dois na cama, e via que neste retirar-se de Jesus, os homens se punham a fazer ações mais feias, mais homicidas, e em uma palavra me parecia ver gente contra gente. Então, se Jesus se retira, né? Aqui é na visão deles, né? Dos dois. Se Jesus se retira, piora tudo, com certeza. E quando nos retiramos, parecia que Jesus se sentia no meu coração, se metia no seu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo. Então aí Jesus se escondeu em Luísa, né? O homem, quanto me amei. Ó homem, quanto te amei. Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, então Deus quer punir o homem, mas ele não gostaria de fazer isso. Mas a isto me obriga a minha justiça. É como a gente está com as crianças, né? Se a gente não castiga as crianças, ela continua fazendo as coisas erradas, né? É igual o homem. Se Deus não castiga os homens, eles continuam fazendo as coisas erradas. Ó homem, quanto choro me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e ao novo repetir as palavras. Então, como o nosso presidente, né? Ele teve o castigo da prisão, mas ele não se emendou. Ele não se emendou e se meteu mais nas trevas ainda. Impressionante, né? A maldade do homem. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Tão aflito e chorando, né? Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolar dizia-me: ó Senhor, para que nunca castigue os homens. Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolo dizia: ó Senhor, para que nunca castigue os homens. Santo esposo, não chores, tal como fizeras outras vezes. Assim fará agora. Derramarás em mim, far-me-ás sofrer a mim, e assim vossa justiça não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continuava chorando e eu repetia, né? Luísa queria se colocar de vítima, né? Ela sendo a vítima. Assim a vossa justiça não vos obriga a castigar as nações. E Jesus continuava chorando e eu repetia: mas escuta-me um pouco. Não me pusestes nesta cama para que seja vítima pelos demais? Né? Então ela já foi indagar Jesus. Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar
Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos às criaturas? Então, a Luísa, ela está pleiteando a situação dela de vítima em prol das outras criaturas. Porque agora não querem me fazer caso? Não querem me fazer caso? Mas, com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir os homens, não me dá o ânimo ver sofrer tanto as criaturas. Por isso, se verdadeiramente queres mandar o castigo, os meus pecados não me fazem merecer mais sofrer, eu, em lugar dos demais, quero ir ao céu. Não quero estar mais sobre esta terra. Que horror! Que horror que está a terra! E agora a Aline tendo essa visão, confirmando tudo aquilo, é horrível. Por isso que Jesus deu a visão para ela, justamente sobre esse texto, né? Terrível, terrível. Depois veio o confessor, e tendo-me chamado à obediência, Jesus retirou-se. E assim terminou. Coitada, né? Mas que noite que ela teve, né? Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retirado em meu coração. E via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam ou colocavam sob os pés. Então, eram as pessoas pisando em Jesus, pisando em Jesus. Eu fazia o quanto mais podia para libertá-lo, e Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: vê até onde vai a ingratidão dos homens. Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amadas as cruzes, e sinto como deleites as penas. Então, Jesus, tristemente, né, ele não queria isso, mas ele tem que castigar o homem, porque não tem outra maneira. Mas tudo que a Nossa Senhora avisa, né, de castigo, chorando, aparece de todo jeito, mas não, ninguém se toca, né? Ninguém se toca, que é por que ela está chorando, né? Por que ela fala de castigo? É porque o homem está vivendo fora da vontade divina, completamente. Ele fala da vontade divina, né? Você vê na igreja, fala da vontade, porque temos que fazer a vontade divina. Vamos fazer a vontade divina. Mas na realidade ninguém busca saber qual é a vontade divina, né? E Jesus vem trazer a vontade dele, escrito aqui. Se a gente não estudar, não conhecer, a gente não vai saber qual que é a vontade dele. Não adianta falar que nós vamos fazer a vontade divina. Temos que fazer a vontade divina. Isso fala direto na igreja. Mas que vontade é essa? Qual é a vontade de Deus, né, que nós temos que fazer? E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, sejam mais amadas as cruzes, e sinto como deleites as penas. Depois que a Luísa viu Jesus sofrer tanto,
é para ela amar mais as cruzes, né? Ou nós também, né? E sentir mais deleite nas cruzes, nas penas. Por quê? Jesus pode aproveitar tudo isso que acontece conosco nas nossas penas. Todo mundo está cheio de pena aqui, né? Pode aplacar a justiça divina. Né? Quando vem algum sofrimento, nós temos que compreender isso. Sempre. Amém, Fiat. Vamos ver as perguntas. Por que Jesus tem mostrado castigo tão graves a Luísa? Então, é para chamar a atenção de como está o mundo, como estão as pessoas. E vejam ao longo de tantos anos que Deus já mandou a mãe dele para explicar tudo isso. E o homem não enxerga nada, só se enxerga, só pensa em si e na sua própria vontade. No trecho anterior, Jesus estava severo. Antes falava de castigos. Luiz escreve no volume 2 junto com o volume 1. E nessas datas, ela com 34 anos, Jesus só tocando no assunto de ingratidão. O que você pensa dessas atitudes de Jesus? Olha, porque Jesus não pode falar outra coisa, por causa que o mundo está assim, está caminhando só para o mal, só para o mal. Não quer mais saber de Deus nas suas vidas, não quer saber de amá-lo, de buscar, de aceitar as coisas que Ele manda, né, como resignação na sua vida. Não querem buscar as próprias vontades, somente as próprias vontades. Vemos que é um trabalho não sobre os homens, mas sobre a alma de Luísa, e buscando purificá-la como ela tem reagido. Então, ela não quer nem ver a princípio, né? Porque é terrível, né? E depois ela até se resigna, né? Ela diz que então derruba sobre ela esses castigos, Senhor. Derruba. E Jesus continua chorando, né? Então ela diz que, se os meus pecados não permitem que eu veja tudo isso, então me leve para o céu. Me livre disso, que é muito feio. É muito feio. Qual é a intenção especial de Jesus sobre o comportamento de Luísa? O que a gente pode dizer, né? Luísa tem um comportamento humano, né? Quando ela pede que ela quer ir embora, não quer viver esse processo. Ela está com 34 anos, ela ainda vai ter que viver muito, ainda vai ter que sofrer muito, isso tudo. E só da gente saber dessas coisas já é sofrimento, né, para nós. O quanto nós precisamos reparar, né, buscar a reparação pelos irmãos que estão nessa vida, né? Olha o que Jesus falou ontem. Ele é o primogênito e ele quer trazer as maravilhas, quer trazer tudo que é divino para os seus irmãos mais novos, né? Mas os irmãos mais novos não estão interessados em nada, em nada. O duro é que realmente na igreja tem muito desvio, né? Aqui o que tem de festa, mas tem tanta festa,
É impressionante, é impressionante. É festa disso, é festa daquilo. Apesar que o padre ainda está incentivando outras coisas, né? A oficina de oração, voltando o grupo de oração, todas essas coisas, né? É impressionante que ele não está em nada. Ele está no comando, ele comanda. Nossa, reformou a igreja, reforma tudo. Tudo fica perfeito em arrumação, né? Mas ele mesmo, talvez ele não tenha o dom, porque até a homilia dele deixa muito a desejar. Ele faz uma homilia de perguntas, mas você não sabe o que ele quer, qual a resposta que ele quer. Fica uma coisa tão assim, sem graça, sabe? A gente gostaria de responder, mas as pessoas respondem e não é aquilo. E é uma coisa assim, estranha. E ele é empreendedor. Nossa Senhora, tudo está brilhando e maravilhoso, materialmente. E festa e mais festa para pagar tudo isso. Não sei. Estou de olho nele para ver o que acontece com isso, né? E Jesus, não sei se é esse o caminho que Jesus gosta, né? Se ele quer a purificação, será que é por isso, por tanto embelezamento? Amém.